Ouvintes, o nosso bom dia, mais uma vez, nós vamos dar sequência nesse momento com aquele nosso projeto dentro dos 64 anos de emancipação político-administrativa de São José do Cedro, 64 anos. Dentro do nosso projeto Exploração da Madeira, transformação da atividade no município ao longo da nossa história, hoje a nossa convidada é a dona Odete Gisela Link Zimmer. Ela é uma pioneira, esposa do saudoso José Lario Zimmer, que tanta história teve, participou da nossa comunidade. A dona Odete certamente tem muitas histórias para compartilhar conosco a partir de agora. Já de antemão, a Rádio Integração, nós agradecemos a sua presença aqui nesta programação, dona Odete. E nós gostaríamos que a senhora contasse um pouco da sua história, da história da família Link, de onde essa família veio, Zimmer também, em que ano vocês vieram para cá, como é que vocês encontraram esse povoado na época, dona Odete? Bem-vinda à programação e conta pra gente o que a senhora lembra daquele tempo. Olha, o meu pai era José Germano Link e a mãe Maria Nicolina Link. Nós viemos de Campina das Missões, do Rio Grande do Sul. O município era Santa Rosa. Nós éramos o 7º distrito do município de Santa Rosa, Campina das Missões. Antigamente não era das Missões, só falava Campinas. Hoje é Campina das Missões. O pai tinha comércio nesse lugar há 18 anos. Então, como ele tinha a família reunida ainda, ele sonhava em mudar para um lugar que ele achava que era próspero para toda a família. Então ele viajou para Toledo, Paraná, e também comprou terrenos lá. E depois disso ele veio para São José do Cedro, que nem Cedro não era. Veio para cá, chegando aqui no dia 19 de março do ano de 1950. Então, quando chegaram, montaram o acampamento e depois rezaram o terço porque era dia de São José. E já tinha um morador aqui, que era o Luiz Bisotto, que ajudou e participou com eles na reza do terço. Isso foi 19 de março do ano de 1950. O pai gostou muito, eles ofereceram terras boas para ele, isso que ele queria. Mas pediram que ele construísse uma serraria para começar o povoado. E isso ele fez. Comprou a serraria e trouxe para cá e instalaram. E era a madeira principal, era o pinhal. Tinha muito pinhal aqui nessa região, árvores enormes. E eles ofereceram o pinhal também para o pai comprar. E ele comprou o pinhal e instalou a serraria. E em março, e logo em agosto, já veio o meu cunhado morar aqui, instalando a serraria. E em janeiro de 1951, eu tinha 11 anos, eu vim a primeira vez aqui para conhecer São José do Cedro. Quer dizer, então, o seu pai deixou vocês lá e depois ele veio para cá, que vocês vieram. No ano 52, no dia 9 de agosto de 52, nós viemos de muda. Então, o pai já tinha construído a casa, tudo para nós morar. Era tudo de madeira de pinhal, não é? Madeira de pinho. Madeira, ele escolheu as partes nobres da madeira, que era tudo cerne, não é? E construiu a nossa casa, era uma casa madeira bruta. Depois, com os anos, ele passou outra madeira beneficiada ao redor. Ele não tirou a madeira bruta, ele só pôs mais uma parede ao redor. Então, a casa era beneficiada. E assim foram trabalhando, e também, ao lado da serraria, construíram também uma fábrica de móveis, da mesma madeira. E a outra madeira que eles não utilizavam era vendida por Rio Grande do Sul. Eram tudo transportadas, porque eles vinham comprar madeira e era transportado por Rio Grande do Sul. Toda a madeira que eles serravam. Dona Odete, só para me situar aí, inclusive eu situar o nosso ouvinte, que ela está fazendo isso tudo de cabeça. Ela não tem um papel, não tem nada. Sua memória realmente está muito boa e ela fala assim com essas datas com uma precisão incrível que a faz recordar muito. A sua família, o seu pai, seu Germano, teve a primeira serraria aqui? A primeira serraria aqui em São José do Cedro. Seria aquela dos Link ali? Essa dos Link. Na frente do clube antigo? Sim, essa lá. Não é? E a sua casa, a casa da sua família, era aquela que a gente se lembra onde hoje está o cartório? A mesma casa. Era o mesmo terreno, só foi construída outra casa, não é? Quanto tempo, mais ou menos, desde a vinda do seu pai até a senhora chegar aqui? O pai levaram de agosto
não é? Agosto que instalaram a serraria, até agosto do outro ano, 1 ano e meio foi. Quer dizer, vocês ficaram lá? Ficamos lá e eles aqui construindo e trabalhando. E quem veio, assim, além da dona Odete, tem a dona Darcy, quem mais? Não, primeiro veio o pai com a caravana. Depois veio meu cunhado, minha irmã já era casada, vieram eles morar. E ela cozinhava para todos os empregados da serraria. Até a minha mãe foi a primeira que fez o primeiro pão em São José do Cedro. Olha só. Chegou um senhor que sabia construir forno, e ele construiu o forno e a mãe, então, fez o primeiro pão. Ela disse que fez uma fornada de 12 pães e na primeira noite comeram os 12. Meu Deus, a vontade que tinham para comer, né? Olha só. Pão, porque tudo era trazido de Guaraciaba. Mandioca, farinha, carne, tudo vinha de Guaraciaba, que não tinha nada aqui. Depois o seu Grando, que veio, ele tinha a primeira lojinha aqui em São José do Cedro. Que estrutura tinha para o pessoal ir no mato, tirar as árvores, a madeira e trazer? Qual era a estrutura na época? Olha, não tinha, a não ser o serrote, o machado para derrubar as árvores. Era com o serrote que 2 puxavam, não é? Não é a facilidade hoje em dia que tem a motosserra. Não tinha motosserra, não existia motosserra naquela época. Era tudo manual. E as toras eram trazidas para a serraria com as fieiras, que eram várias juntas de boi. Se a tora era grande, ia uma junta se aguentava. Se não, era 2 juntas, 3 juntas, até 6 juntas. Depende do tamanho da tora. Elas eram arrastadas até a serraria. Força bruta mesmo. Força bruta, tudo. Não tinha motosserra, não tinha nada. Era tudo com serrote que 2 puxavam. Era bem complicado, né? E aí levava até a serraria, aquela... E lá serrava. Tinha a serra, já as serrarias antigas, não é? Não serravam a quantia que a serra-fita hoje em dia serra, não é? Era aquela serra comum, a tição, não é? Eu tenho uma vaga lembrança, assim, de que a serraria ficou quantos anos, mais ou menos, atuando? A senhora se lembraria? Porque era uma fonte de geração de emprego enorme ali, né? Sim, tinha muito. Porque tinha a turma que trabalhava no mato, a turma que puxava, a turma que serrava, a turma que empilhava. E depois tinham os motoristas que levavam. Até o Dalci foi um que ajudava a levar madeira lá para o Rio Grande, lá para São Borja. O Dalci era seu irmão? Meu irmão mais velho, sim. Ele ajudava a levar, nós tinha caminhão, não é? E assim foi muitos anos. Quando terminaram todo o pinhal, então o Dilo foi adiante, ele queria de novo achar a mesma madeira, mas não achou mais. Havia esgotado a fonte que eles tinham. Do pinhal. Depois também eles botaram serraria na Palmasola, lá também tinha um pinhal bom, serraram tudo, e depois dedicaram à lavoura. E assim foi muitos anos. O seu pai, então, foi o idealizador, o empreendedor dessa serraria, lá no início, gerando todos esses empregos. O pai e o genro, que era o Alcides Folquais, não é? Ele era bem jovem, mas o pai já tinha um pouco mais de idade, não é? E assim junto, Irineu Folquais também trabalhava na serraria. A esposa do seu Alcides ainda vive em Guarujá do Sul, a sua irmã, não é? Minha irmã, ela está com 92 anos. Olha só quantas histórias bonitas ela tem. Ela cozinhava para os empregados da serraria todos, não é? A senhora disse que levavam para o Rio Grande do Sul, né? Sim. Com caminhões. Tudo com reboques. No Rio Uruguai, por ali, tinha que ir tudo com as balsas. Não, eles não trabalharam com balsas, só com os reboques. Eram transportados com caminhões e reboques. Não tinha asfalto, mas tinha estrada aqui. Ela só levava mais tempo, não é? Falar em asfalto, depois a senhora tem uma história para nos contar a respeito da BR-163, né? A senhora se lembra, assim, de que tipos de madeira se extraía aqui? Só pinhal. Tinha muito pinhal aqui. A mãe, quando chegou aqui a primeira vez, ela disse que era mesmo na época da colheita do pinhão, juntava meia bolsa de pinhão debaixo de uma árvore. Então era um alimento bom também na época, né? Sim. E nessa história toda, daí com 11 anos, a senhora conheceu o Lario quando? Conheci ele quando eles vieram morar em 53. Nós viemos em 52 e eles vieram depois em 53. Então, a senhora conheceu já quando tinha 12 anos? Então lá eu já tinha 13. Então eu já conheci o Lario. Mas com 14 anos eu já fui para o colégio, fiquei 4 anos interna, estudando para ser professora. Eu fazia o normal regional. Então eu podia escolher, eu podia voltar para o Rio Grande, para Santa Rosa, estudar lá,
porque não tinha muita opção, Santa Rosa ou Itapiranga. E a senhora foi para Itapiranga? Então eu optei, porque se fosse para Santa Rosa eu só ia voltar fim de ano, porque o problema de ônibus não era fácil. Optei para Itapiranga, lá eu podia voltar em julho, mas levava um dia inteiro para ir de Cedro a Itapiranga, um dia inteiro. Agora a gente leva menos de 2 horas. Sim, bem isso. E era longe, era muito longe. O ônibus saía de Dionísio, o seu Schneider aqui tinha a rodoviária, o seu Schneider, então a gente pegava aqui o ônibus, que era, primeiro era a faixa azul, e depois era Princesa dos Campos. Princesa dos Campos, que ia até Itapiranga. Não é? Levava o dia inteiro. Eu me formei professora no ano 57, e no ano 58 eu comecei a lecionar. Foi o ano que o Cedro se emancipou. Sim, 58. E até ajudamos na festa, na organização e tudo, até as crianças todas ganharam churrasco, era tudo grátis naquele dia, mas era uma festança, coisa muito boa. No ano 58, eu comecei a lecionar, e no ano 59 vieram as Irmãs da Divina Providência, que o padre Schneider conseguiu, com a madre, e vieram as irmãs, começaram a lecionar, uma irmã para o hospital, uma irmã para o colégio e uma irmã que era a cozinheira das irmãs, que cuidava da casa das irmãs. Elas moraram lá no salão paroquial. Quantas crianças passaram pelas suas mãos para serem alfabetizadas? Eu lecionei 20 anos, 14 anos só na alfabetização. A Dona Íria era do seu tempo? Era. Do meu tempo era a Dona Íria Patacrim, a Sueli Grando é a única, e eu que estamos vivos desde o começo. As nós duas ainda que estamos vivas. E é uma bênção, né? Chegar aos 64 anos de emancipação, né? E poder contar essas histórias. É, bem isso. Mas foi um tempo assim muito bom, porque o povo do Cedro era um povo muito unido para tudo, para tudo. Desde o começo, quando o pai organizou a sociedade católica, não é? E todo mundo colaborava, todos colaboravam. O agricultor trabalhava uma semana inteira para a construção da igreja. Se doava. Se doava. Uma semana inteira um, outra semana outro, e assim ia. Assim, quando veio o padre Schneider no ano 56, a igreja já estava quase pronta. Quando ele veio. Então era só o acabamento e as coisas para terminar. Então ele também fundou, depois também vieram as irmãs, tinha a associação das senhoras, que era, nós tínhamos o apostolado, nós tínhamos também das moças, das jovens, dos jovens também tinha a congregação mariana, tinha das crianças também a cruzada eucarística das crianças. Tudo isso tinha. Hoje não tem mais nada, não é? A religião católica era forte, então, o que predominou aqui. Desde o começo. E todo mundo era bem unido, não é? Para tudo, para tudo. Deixa eu contar agora a história da estrada. No ano 58, veio um engenheiro, ele queria mudar a estrada do Cedro, onde estava, porque ela estava assim como está hoje, que vai para Guarujá do Sul. Ela passava assim do centro e ia lá, São Domingos, reto para Guarujá do Sul. O engenheiro queria mudar a estrada da derrubada, ele queria passar por Vista Alta e lá Dionísio. Então, se ele ia desviar a estrada, o Cedro ia ficar em segundo plano. Assim como aconteceu com Pessegueiro. Pessegueiro era distrito e foi abandonado tudo, não é? Por causa do traçado da rodovia. Traçado da estrada. Se o povo não fosse unido, a estrada teria passado por lá. Então o Cedro ia ficar abandonado, não teria dado o Cedro que deu. O engenheiro que a senhora fala é alguém do Estado, do DR, do Departamento de Estradas. Um engenheiro, e ele morava em São Miguel. E então o povo do Cedro se reuniu. Isso foi que nem uma guerra. Foi que nem uma guerra. O povo do Cedro se reuniu todos, foi uma noite assim, de guerra. E o engenheiro, ele se hospedava no hotel do Geller, se hospedava lá. Então, para quem não lembra, o Hotel do Geller é onde hoje está esse prédio em frente ao Pouco Preço, aqui na Avenida Salgado Filho. E então o engenheiro se hospedava lá e as máquinas já estavam lá para começar o trajeto da estrada. Todo o povo ficou a noite inteira de plantão. No momento que ele ia, eles iam prender o engenheiro. Olha! Iam prender o engenheiro e não iam deixar ele fazer a estrada. E eu sabe o que aconteceu? O engenheiro fugiu. Eu nunca vi tanto trabuco. Era foice, era espingarda, tudo que era material, eles ocupavam. Cada um levava o que tinha, facão,
revólver, foice, tudo que tinha, cada um levava o seu material. E então o engenheiro fugiu e não deixaram mais abrir a estrada por lá. Então a estrada ficou onde é que estava. Que maravilha, a união faz a força, a união né? faz a força, Que bem bom. isso, bem isso. Outra coisa também que eu queria contar, nós chegamos aqui de Muda em 9 de agosto e naquela semana, no dia 7 de setembro, um mês depois, foi feita a festa da escola. Foi feita atrás da serraria, tinha um matinho todo aberto na chácara lá, foi feita uma festa muito bonita da escola. De noite tinha um baile. Todos aqueles que construíam estradas, a picareta, a pá e a foice, e todos esses do interior, eles vieram pro baile. E tinha poucas moças. Imagina o começo do cedro. Sim. Foi no ano 52, poucas Sim. moças. E começou, uma moça lá se ofendeu e não foi dançar com um desses construtores de estradas. E deu uma briga. Mas, olha, era o salão do Kuhn. Tinha um forno lá. Não ficou tijolo no forno. Nossa. Arrancaram o forno inteirinho de tanto que se jogaram um outro. Só que sorte que não morreu ninguém. Mas foi uma guerra aquela noite. Tem histórias bacanas, assim, que é bom a gente recordar. Dona Odete, só voltando um pouquinho lá na serraria, né? Sim. Então, parou por quê? Quando terminou a matéria-prima, então encerraram, porque tinha também o beneficiamento, tinha a serraria, beneficiamento, e a Beli, depois aquela marcenaria grande, essa foi vendida. Muito empregado e para cuidar não tinha. Ou ele continuou todo o tempo trabalhando, ou ele já repassou para os filhos depois, né? Passou para os filhos. Certo, certo. A senhora se casou aí com o seu Lario quando? Eu casei no dia 18 de julho de 59. Eu tinha 19 anos. Uma curiosidade, como é que fazia os móveis para as casas? Ah, mas isso já tinha marcenaria, já tinha técnicos, tinha até um que veio da Alemanha, que era o chefe lá dentro que criava os moldes, não é? E demorava muito tempo ou era rapidinho? Eles sempre tinham até pronto para venda. Só que tudo era madeira, tudo era maciço. Madeira, tudo maciça, não era hoje que nem é tudo pensado. Nessa leva de colonizadores, o meu pai chegou, ele também vai ser entrevistado aqui, porque ele veio aqui com uma função de carpinteiro, né? Sim. Lá nos móveis Scholl. Então, depois alguém assim da família de vocês auxiliaram na colonização de Guarujá do Sul também, e como é que era esse relacionamento, Cedro, Guarujá? Era o colonizador, era o Alcides e o pai, não é? Eles compraram as colônias e depois então fizeram o projeto do loteamento e depois eles colocaram os vendedores. Assim foi. E lá em Guarujá também foi montada alguma serraria? Eles não montaram a serraria, mas outras... lá quem montou a serraria foi meu sogro, o Zimmer. Lá eles montaram a serraria. Então primeiro chegou o Link, depois Zimmer. Sim. Antes tinha serrarias também, o Olímpio da Almagro tinha, aqui no São Domingos tinha, depois lá no São Francisco tinha várias serrarias, porque tinha muito pinhal. Quantos irmãos vocês são? Nós éramos em 7. Os 7 vieram para cá? O Danilo que foi no seminário. Porque o Danilo foi padre, né? Sim, os outros 2 vieram. As 4 irmãs As 4 estão irmãs vivas ainda. A senhora, a dona Darcy? A Lourdes e a Alice. Ah, é a dona Alice, que tá era certo. casada com o José Rafa. Isso, né? E a dona Lourdes, que era esposa do seu Alcides Folco, mas também pioneiro. Se fosse olhar para trás hoje, dona Odete, a senhora veio para cá com 11 anos de idade, alfabetizou tanta gente, sofreram, enfrentaram intempéries, dificuldades, lutando para fazer esse município crescer. O que a senhora olha para trás, assim, e diz, o Cedro hoje era aquilo que vocês idealizavam? Está como vocês queriam, como vocês sonharam? Ele está assim como, não é? Só que a gente nota que o povo não é mais aquele povo unido que sempre era, não é mais unido. Mas também não tinha tantos partidos políticos, não é? Por isso que começou a desunião, não é? A desunião por causa da política, não é? Mas antes era tudo uma coisa só. A política também criava inimizade no seu tempo lá? Sim, começou. Mas primeiro o prefeito era sempre nomeado, não é? Sim, então, senhora. Então era bem mais fácil, bem mais fácil. A comunidade se reunia, indicava o nome
E eles lá em Florianópolis aprovavam, não é? Era assim. E aí só tinha que aceitar. Só que aceitar. Ou se une ou... Sim. Por isso, então, todo mundo era unido, não é? E por isso se conseguiu muita coisa, não é? Muita coisa foi conseguido. Tirando todas as dificuldades, então, a senhora olhando para trás, está feliz, gosta de viver aqui, faria tudo de novo? Faria tudo, não tenho nada para me arrepender, nem um dia de nada. Criou seus filhos aqui, todos também têm... Sim, todos também, não é? E se fosse para deixar uma mensagem para a comunidade cedrense, o que a senhora diria? Eu diria que todos trabalhassem, porque o trabalho é saúde. E todo mundo trabalhando é feliz e consegue tudo aquilo que deseja. Está aí então o conselho da dona Odete, a quem nós agradecemos do fundo do coração, essa pioneira que tanto lutou junto com os nossos colonizadores. Muito obrigada por fazer parte dessa história e por fazer parte desta programação, desse projeto, contando tudo o que viu, que vivenciou no tempo que aqui chegou em São José do Cedro. Muito obrigada. Para a programação da Rádio Integração, Odete Marasquim, bom dia.